Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo da nossa disciplina de Administração Financeira. Pessoal, hoje a ideia do vídeo é justamente a gente dar sequência nos nossos conteúdos de Administração Financeira para falar mais em específico sobre sistema de empréstimos e amortizações. Pessoal, se vocês estão acompanhando a nossa disciplina, esse conteúdo ele vai ser bem tranquilo. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade nos conteúdos de juros compostos, eu vou recomendar vocês a retornarem nos vídeos que a gente tem falado sobre juros compostos, porque existem vários elementos que a gente vai acabar trazendo de volta para esse conteúdo, certo? Então, pessoal, para vocês que estão acompanhando, vamos dar sequência então para demonstrar algumas características sobre sistemas de empréstimos e amortizações. Então vamos lá? Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que sempre quando a gente vai fazer qualquer tipo de tomada de crédito, então se a gente tem intenção, às vezes, de comprar uma casa, comprar um imóvel ou algum produto ou um bem que seja de um valor extremamente alto, as empresas, então, elas facilitam essa operação com a possibilidade, então, de você realizar ou usufruir daquele produto em um momento zero, no momento atual, sem a necessidade de quitar toda essa dívida no momento da aquisição desse produto. Então eu posso comprar um guarda-roupa de 20 mil reais e não necessariamente ter que quitar esses 20 mil reais na data atual, hoje. Então eu posso ir pagando em prestações. Então nesse caso, quando você realiza uma operação de crédito, de alguma maneira então as partes acordam os elementos que vão fazer parte dessa transação, como por exemplo o valor do item que você vai ter que pagar, a taxa de juros que você vai pagar ao longo do tempo e o prazo que você vai ter que transcorrer até fazer todos os pagamentos sobre esse item. Então, nesse caso, uma série de um empréstimo, um empréstimo, então, ele necessariamente ele vai ter que ser quitado por meio de uma operação de amortização. Pessoal, amortização, então, existem dois tipos de sistemas de amortizações mais comuns. Então, nesse caso, a gente vai falar principalmente sobre as prestações, o sistema de prestações constantes, também conhecido como tabela price, e o sistema de amortizações constantes. Então, prestações constantes e amortizações constantes. Pessoal, não se preocupe que a gente vai entrar no detalhe sobre cada um deles. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o sistema de prestações constantes. Se a gente está falando, pessoal, que se você vai pagar por algum elemento, algum bem que você comprou, com base num sistema de prestações constantes, então a gente está falando que o nosso PMT, que a gente tem falado nas nossas aulas, ele vai ser um resultado do valor atual do item multiplicado pela taxa, dividido por 1 menos 1 mais a taxa, elevado então a menos n. Que seria, aqui então era uma forma resumida para a gente encontrar o valor do PMT. Na HP, pessoal, fica bem mais fácil, mas vamos entrar no detalhe que dentro desse sistema de prestações constantes, a primeira característica que a gente tem que levar seria então um sistema de prestações constantes, mas sem carência. O que nesse caso significa carência? Como a gente já tem mencionado nos outros vídeos, pessoal, carência então seria um benefício dado aos clientes para usufruírem daquele item ou daquele bem comprado, necessariamente não fazendo o pagamento sobre nenhuma parcela durante um período acordado. Então, nesse caso, quando existe um sistema de prestações sem carência, então obrigatoriamente, a partir do momento zero, você já vai ter que fazer pagamentos periódicos. Então, nesse caso, observe o seguinte exemplo. O exemplo 1 vai dizer, então, que um empréstimo de 5 mil reais ele foi feito para ser pago em 4 parcelas mensais iguais pelo sistema de prestações constantes a uma taxa de juros de 2% ao mês. Ele quer saber, então, como é que a gente elabora essa planilha desse sistema. Então, nesse caso, reparem o seguinte, pessoal. Se a gente está falando que é um sistema de prestações constantes, os elementos que a gente tem que prestar atenção são o seguinte. Então, o prazo foi acordado foi de
4 períodos, então 4 meses. O saldo devedor, então o nosso PV é de R$ 5.000. As minhas prestações, então, eles vão acontecer em decorrência dessa fórmula que eu mencionei acima. Na HP, pessoal, a gente também consegue achar facilmente. Então, se a gente colocar 5.000, aqui eu vou acrescentar um elemento. 5.000 CHS PV, 4N, 2I, perguntar o valor do PMT, então a gente vai encontrar então o valor de 1.313,12. Aqui, pessoal, lembrem que durante esse período, como a gente está falando de uma transação comercial, uma transação bancária, existe então, ou vai haver a incidência de juros nessa operação. Então, nesse caso, tem que levar em consideração que juros também fazem parte da nossa operação de amortização. Então, esses são os elementos que a gente precisa ter em mente daqui para frente. A gente tem o prazo, o saldo devedor, a amortização, juros e as próprias prestações. Nesse caso, então, resolvendo pela HP12C, a gente vai achar o valor da prestação no seguinte valor. Então, 1.313,12. Já que ela é constante, ela vai acontecer durante os 4 meses acordados nessa operação. Certo, pessoal? Ok até aqui, pessoal? Então, percebam que o resumo que eu posso fazer para vocês é o seguinte. Para achar o valor dos juros, eu preciso levar em consideração o saldo devedor do período anterior ao que você está analisando. Então, se eu quiser achar o valor dos juros no período 1, eu preciso achar o saldo devedor no período 0 e multiplicar pela taxa de juros. Então, observem aqui. Se meu saldo devedor do período anterior era de R$ 5.000, eu vou pegar o valor do período anterior. Deixa eu transformar aqui. Eu vou pegar o valor do período anterior, multiplicar por 2%, eu acho então um juros para esse momento, para o momento 1, de R$ 100. Certo, pessoal? Se eu falo então para vocês que a minha prestação é de 1.313,12 e o meu juros é de R$ 100, o valor da minha amortização ele vai ser resultado então da prestação menos os juros. Então, se eu fizer prestação menos os juros, como eu coloquei na fórmula aqui em cima, eu acho o valor de R$ 1.213,12. Pessoal, o que sobra então é o meu saldo devedor, que ele vai ser resultado da seguinte equação. Saldo devedor do período anterior, então 5.000, menos o valor da amortização do período que eu estou analisando. Então, nesse caso, 5.000 menos 1.213,12, eu acho, então, o valor de R$ 3.786,88. Aqui, pessoal, na HP12C, percebam que... Então, continuando aqui, pessoal, observem que, complementando da mesma maneira como a gente fez o período 1, o período 2 eu faço da seguinte forma. Então, juros vai ser 2% com base no saldo devedor do período anterior. Então, 3.786,88, observem aqui, 3.786,88 vezes 2% é igual a 75,74. A amortização, então, vai ser resultado de 1.313,12, que é o valor da minha prestação, e ela é constante nesse sistema price, menos os juros de 75,74, eu acho a minha amortização de 1.237,38. Se eu fizer, então, o saldo devedor do período anterior, que seria o período 1, menos a amortização do período 2, eu acho o saldo devedor para o meu período de R$ 2.549,50. Certo? Fecho, então, o mês 2. O mês 3, então, acontece da seguinte forma. Juros vai ser com base no saldo devedor do período anterior. Então, aqui, ó, observem na fórmula. Saldo devedor do período anterior vezes a taxa de 2%. Eu acho, então, o valor de R$ 59,99.
Para o valor da amortização, então, pessoal, como a gente já tem falado, vai ser o valor da prestação menos o valor dos juros. Eu acho, então, o valor de R$ 1.262,13. Saldo devedor, dou sequência, então, no que eu já tenho feito. Saldo devedor do período anterior, menos o valor da amortização. Acho, então, o valor de R$ 1.287,37. Aqui, pessoal, eu pergunto para vocês, o que vocês acham, então, sem fazer nenhum cálculo, qual que deve ser o valor da amortização no período 4? Se vocês responderem que tem que ser o mesmo valor do meu saldo devedor do período 3, então é exatamente isso que vai acontecer. Então, saldo devedor é igual a minha amortização do último período tem que ser igual ao saldo devedor do período antecessor. Então, nesse caso, 1.287,37. Porque eu tenho que ter um saldo devedor igual a zero. Então, eu zerei toda a minha dívida no último período. Os juros continuam sendo feitos da mesma maneira. Então, eu vou pegar 2% do período anterior, 25,75. Então, dessa forma, pessoal, a gente resolve a tabela fazendo de uma forma manual. Se a gente quiser utilizar as funções da HP12C, a gente também consegue. Observem aqui. Então, se eu colocar desde o começo, e essa parte é muito importante, eu tenho que começar sempre achando o valor da minha prestação. Então, 5.000 CHSPV, 4N, 2I, PMT. Acho o valor do PMT. Se eu quiser saber sempre o valor de uma prestação, seguindo uma sequência, então eu começo. 1F a morte. Esse F a morte é aquele laranjado da calculadora da HP12C, então é 1F. Procure então o valor, a função em laranjado a morte, vai devolver então o valor dos juros da primeira prestação. Então, quando aparecer no visor ao colocar essas informações, sempre vai ser o valor dos juros, na verdade não o valor 100, mas sim o primeiro valor que vocês encontrarem vai ser o valor dos juros da primeira prestação. Depois, se eu quiser saber o valor da amortização, eu coloco a função x maior menor que y. Então ele vai me devolver no visor o valor da amortização dessa primeira prestação. Se eu quiser saber o valor do saldo devedor, eu vou utilizar sempre RCL-PV. Então, eu vou utilizar a função RCL, depois o PV, vai aparecer no visor, então, o valor do saldo devedor após a primeira prestação. Ok, pessoal? Então, se eu fizer isso para cada um dos períodos, dando sequência nessa ordem, então eu coloco 1F a morte, depois, se eu colocar mais uma vez 1F a morte, eu vou então achar valores da segunda prestação. Então, tudo que eu encontrar aqui é valor da segunda prestação. Se eu fizer mais uma vez 1F a morte, então são valores da terceira prestação. E depois, por último, se eu fizer mais uma vez, eu acho valores da quarta prestação, colocando essas funções. Ok, pessoal? Por via das dúvidas, utilizem esse quadro de exemplo com a memória de cálculo para vocês se ambientarem com a forma de utilizar essas funções. E é super importante. Daqui para frente, a gente vai utilizar muito essas funções. Então, se for o caso, pausem o vídeo e tentem fazer o passo a passo demonstrado aqui. Ok, pessoal? Então, vamos dar sequência? Daqui para frente, então, a gente tem algumas possibilidades dentro do sistema Price com a utilização de prestações com carência, onde você faz o pagamento dos juros e um período com carência sem pagamento dos juros, onde eles são capitalizados durante esse período. Mas vamos observar esse exemplo primeiro. Primeiro, pessoal, então, a gente vai ter, no exemplo 2, um empréstimo de R$5.000, sendo pago em 4 parcelas mensais pelo sistema Price, onde você tem prestações constantes, a uma taxa de juros de 2% e 2 períodos de carência, sendo que a única coisa que você vai pagar nesse período de carência é os juros dessa operação. Então, nesse caso, pessoal, observem que o valor da amortização não existe durante o período de carência, já que você não está pagando nada desse saldo devedor. Dessa forma, a única coisa que você paga é o valor dos juros, que
é o único valor que você vai ter de prestação durante esse período. Então, dessa forma, pessoal, a gente só tem que levar em consideração que você adiciona mais 2 períodos dentro das 4 outras séries de prestações. Então, você tem 2 momentos distintos. Um momento de carência e um momento para você pagar as suas operações. Então, nesse caso, como você ainda continua num sistema de prestações constantes, vocês vão jogar dentro do cálculo de vocês para achar o valor do PMT. Eu vou achar então um valor de 1.313,12. Jogo isso para os próximos períodos, já que é constante. O valor dos juros é de 2% com base no saldo devedor do período anterior, então continua sendo de R$100. A minha amortização vai ser a subtração da prestação menos os juros, e o saldo devedor, então é o valor do saldo do período anterior, então do período 2, menos a amortização do nosso período 3. Acho então o saldo devedor, faço isso para todos os outros momentos. Então, 2% do saldo devedor anterior é 75,74. A amortização, então, é prestação menos os juros. Saldo devedor, então, é saldo devedor do período anterior menos a amortização, certo? Dando sequência, então, eu acho que eu zero, então, a minha amortização, dando sequência nessa mesma lógica, acho o valor dos juros, acho o valor das prestações. Então, nessa situação, eu permaneço de igual maneira como eu fiz no exemplo anterior. Então, permanece sendo igual. O único problema é que eu vou ter 2 períodos de carência. Então, existe uma série com carência, só que os juros eles estão sendo pagos. É o único valor dentro da prestação. Ok, pessoal? A outra possibilidade, então, é justamente onde você não paga nada durante esse período. Então, eu não tenho nenhum valor de prestação. Nesse caso, então, se eu não estou pagando nada, quer dizer que esse valor de juros desse período, eles são capitalizados no teu saldo devedor. Então, nesse caso, 2% do valor de 5.000, os juros, então, de 100 do primeiro período, ele é acrescentado, ele é somado ao meu saldo devedor no período 1. Então, para isso, eu vou ter que jogar em juros compostos 2% de juros do saldo devedor do período 1 é o valor dos juros no período 2. Então, R$ 102 é o valor dos juros no período 2, que eu acrescento, então, a esse saldo de 5.100. Então, eu tenho um saldo devedor de 5.202. Pessoal, percebam que isso aqui, então, é uma operação de juros compostos normal. Então, eu estou achando o valor futuro de um valor inicial de R$5.000. Então, é como se eu fizesse a função valor futuro, ou colocasse na HP para achar o FV, levando em consideração que os meus elementos são uma taxa de 2%, um período de carência de 2 períodos e um valor de PV de R$5.000. Dessa maneira, eu acho, então, um saldo devedor de 5.202. Então, pessoal, esse valor de 5.202, ele vai se transformar no meu novo PV. Então, se eu quiser jogar na HP as funções, eu preciso colocar aqui 5.202 CHS PV. Então, ele é o meu novo PV. A taxa é de 2%. A minha série de pagamentos acontece em 4 períodos, então 4N. Eu vou perguntar, então, o valor do meu PMT. PMT, então, vai ser de 1.366,17. Já que eu estou falando, então, de uma série de prestações constantes, 1.366,17 para todos os períodos. O valor dos juros, então, é 2%, com base no meu saldo devedor do período anterior. Então, do período 3, vai ser de 104,04. A amortização é a prestação menos os juros, 1.262,13. E o meu saldo devedor vai ser o valor do saldo devedor do período anterior menos a amortização. Então, 3.939,87. Faço isso para todos os períodos. Juros de 2%,
amortização, então, com base na prestação e nos juros, e o meu saldo devedor. Então, percebam, pessoal, que dessa maneira eu finalizo, então, o meu saldo devedor. Então, eu não tenho nada no último período e eu finalizo a minha série de pagamentos dessa forma, onde eu acumulo, então, juros, eu capitalizo eles para, então, achar o meu novo valor futuro e esse valor, então, vai fazer parte da minha série de pagamentos. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, tanto no exemplo anterior como nesse, fiquem à vontade para colocar aqui nos nossos comentários, na caixa de comentários aqui do meu canal. Qualquer coisa, pessoal, fiquem à vontade. Entrem em contato comigo ou coloquem aqui nos comentários. Pessoal, essa outra parte vai ser muito importante para a gente, pelo menos, ter mais costume com o uso com a HP. Vamos lá? Observe o seguinte. Do que a gente já fez anteriormente, existe a possibilidade da gente não necessariamente ter que fazer toda a série de pagamentos como as planilhas, como a gente tem mencionado até agora. Existe a possibilidade da gente achar os valores de uma forma direta. Então percebam um exemplo da seguinte maneira. Um empréstimo de R$100 mil ele deve ser pago em 60 prestações mensais, sem carência, pela tabela Price. Com uma taxa de 2% ao mês, ele quer saber essas condições. Na letra A, o valor dos juros da prestação 37, o valor da amortização da prestação 41, o saldo devedor após o pagamento da prestação 55 e juros acumulados da prestação 21 a 30. Aqui, pessoal, então é bem específico cada uma das situações. Para isso, a gente sempre começa uma série de pagamentos dessa forma. Então, eu coloco as informações e jogo o PMT. Então, 100 mil PV, ou 100 mil CHSPV, 60 N2 e PMT. Achei o PMT, daqui para frente, então, eu consigo fazer da seguinte forma. Se eu colocar, então, 36 F a morte, quer dizer, então, que eu estou acumulando 36 períodos anteriores à 37ª prestação, que é o que eu estou querendo saber. Então, acumulando isso, se vocês jogarem um F a morte depois disso, você vai saber o valor de uma prestação após o acúmulo desses 36 períodos. Então, quando vocês jogam um F a morte depois disso, vocês vão achar os juros da 37ª prestação. Vai aparecer, então, 1.088,23, que nesse caso é justamente a resposta da letra A. Por via das dúvidas, pessoal, observem aqui, ó. Se eu jogar na minha tabela os mesmos valores, percebam que, acumulando 36 períodos, eu vou achar esses valores. Se eu estou querendo saber os juros, então os juros é sempre com base no período anterior no saldo devedor. Então, nesse caso, juros do 37º período é com base no saldo devedor do 36º período. Então, 2% de 54.411,52 é 1.088,23, que é exatamente o que a gente consegue fazendo pela HP 12C dessa maneira. Ok, pessoal? Então, a gente consegue já achar sem ter que fazer todos esses elementos até achar o 37º. Se, seguindo essa mesma lógica da letra A gente quiser dar sequência, sem precisar ter que refazer esses cálculos iniciais, então percebam que eu já resolvi a letra A. Se eu quiser continuar na letra B, sem ter que voltar do começo, então percebam que aqui eu já acumulei 37 períodos, que era o que a letra A estava pedindo. O que eu estou querendo saber é o período 41. Para isso, como eu estou querendo saber só do período 41, então, se eu acumular mais 3 períodos, colocando 3F a morte, então eu vou achar até a 40ª prestação. Como eu estou querendo saber o valor da amortização da próxima, eu vou colocar 1F a morte. Então, o valor do visor vai ser o valor dos juros, como sempre. Se eu estou querendo saber o valor da amortização, eu vou utilizar a função x maior ou menor que y da HP12C, que vai me devolver, então, o valor de R$ 1.936, certo? Observem aqui, pessoal. Então, eu estou querendo saber
o valor da amortização da prestação 41. Então, continuando aqui, eu vou jogar todos os valores até a 40ª prestação. O que eu estou querendo saber é o valor da amortização. A amortização, como todo mundo lembra, pessoal, é a prestação menos os juros. Então, para isso, os juros, eu preciso saber o saldo devedor do período anterior. Os juros, então, é 2% de 47,39, que vai me dar, então, o valor de 940,79. Prestação menos juros, amortização de 1.936. Então, dessa maneira, eu fecho o que o exercício está pedindo para essa letra, do valor da amortização. Se, então, eu quiser descontar o valor no meu saldo devedor, saldo do período anterior, menos a amortização, fechou. Ok, pessoal? Depois, a letra C pede, então, o saldo devedor após o pagamento da prestação 55. Então, nesse caso, pessoal, eu não tenho a memória de cálculo aqui, mas observem o seguinte. Se eu estou querendo saber o do período 55, se eu não quiser voltar do começo, eu vou ter que, então, continuar por aqui. Já que eu acumulei até o 41º período, quantos períodos eu preciso acumular para achar o saldo devedor do período 55? A gente pode fazer de duas maneiras. A primeira delas, então, eu posso colocar, acumular mais 14 períodos. Então, eu vou sair do período 41, na verdade, 13 períodos. Então, jogar mais 13 períodos após essa operação, então eu vou para o período 54. Se eu apertar F a morte, então ele vai para o próximo. Se eu quiser saber o valor do meu saldo devedor, observem que, para fazer isso, saldo devedor eu sempre acho colocando a função RCLPV. Então, depois que eu colocar esses 55 períodos e depois utilizar a função RCLPV, eu vou devolver o valor do meu saldo devedor. Por via das dúvidas, o que vocês vão achar de saldo devedor no período 55 é igual a 13.559,56. Ok, pessoal? É isso. Para finalizar, pessoal, existe uma coisa que o exercício está fazendo, que é acumular juros entre o período 21 e 30. Para isso, pessoal, como a gente já tem mencionado, quando vocês utilizam isso como a gente fez no exercício A, a gente colocou então, jogou todas as funções, então a gente começou desde o começo, colocando e achando o valor do meu PMT. O próximo passo que vocês fizerem, então vocês podem ir direto para esses valores fazendo da seguinte maneira. Eu vou colocar então 20F a morte, quer dizer então que eu acumulo justamente até o último período antes da série que eu estou querendo saber. Então 20F a morte eu vou chegar até a prestação 20. Se eu estou querendo saber as próximas 10, eu vou colocar então 10F a morte, que é justamente o acúmulo das próximas 10 prestações, que vai estar entre a 21ª e a 30ª. Então, fazendo isso, 20F a morte, depois 10F a morte, eu vou estar achando justamente elementos acumulados entre esse período. Como eu estou querendo saber juros acumulados, o que aparecer no visor vai ser justamente o acumulado desse período, já como resultado final. Por via das dúvidas, pessoal, como eu estou querendo saber entre o período 21º até o 30º, observem que juros entre o 21 até o 30 é de 14.501,86. Então, o valor que vocês devem achar na calculadora é 14.501,86. E daí, finaliza o exercício. Ok, pessoal? Então, essa é uma das formas para a gente já ir direto ao ponto para cada um desses elementos mencionados. Pessoal, isso aqui é super importante e a gente vai utilizar muito daqui para frente. Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade em colocar aqui no meu canal no YouTube, fiquem muito à vontade, porque é extremamente importante e facilita muito a prática que vocês vão ter com a HP12C, certo?
Inclusive, pessoal, eu deixo um exercício de desafio para vocês com base no que eu mencionei anteriormente. Pessoal, o exercício diz o seguinte: um imóvel de R$ 500 mil ele deve ser pago em 60 prestações mensais e você vai ter um ano de carência com juros capitalizados, a uma taxa de 1% ao mês, com base nessa tabela Price, como a gente já tem feito até agora. Daqui, pessoal, eu vou perguntar para vocês o seguinte. A letra A vai perguntar qual que vai ser o valor do meu saldo devedor no final do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano. Então resolvam e achem o valor do saldo devedor para esses 3 períodos. A letra B, ele vai querer saber então qual que vai ser o valor dos juros acumulados somente no quinto ano. Eu não estou querendo saber até o quinto ano. Eu estou querendo saber somente o quinto ano. Pessoal, aqui como é um exercício de desafio, se vocês colocarem a resposta aqui nos comentários, então vocês vão ganhar então uma nota extra. Então é um ponto extra na avaliação de vocês. Se vocês responderem corretamente essa letra A e a letra B, eu vou deixar então, para cada pessoa que colocar um comentário aqui no vídeo, eu dou uma participação extra na disciplina. Ok, pessoal? Então tentem resolver e coloquem as respostas que vocês acharem aqui embaixo. Então quem achar, ganha participação. Beleza, pessoal? Mas tem que colocar um comentário aqui no vídeo. Beleza? Então é isso. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem no vídeo, fiquem à vontade em entrar em contato comigo. É super importante vocês terem bom conhecimento com isso, mas a gente vai praticar mais nos próximos vídeos, ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um abraço!